E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né, Ângela? E hoje nós aparecemos como a chuva, né? A chuva já estava uns quantos dias desaparecida da cidade, né? E hoje ela apareceu. E junto com a chuva, nós também, que estávamos desaparecidos aqui do canal, estamos de volta. E hoje com um tema muito interessante. Eu vou logo adiantar o tema. O juízo final. Ângelo, me deu medo isso. Shalom. Primeiro, shalom. Esta questão do juízo final, vamos esclarecer, que não é tão final assim. Primeiro, se vemos algum problema de caráter administrativo, mais do que técnico, e nós tivemos com tempo, condições de nos encontrar reciprocamente. Este encontro é um encontro que fecha a parte do anúncio de Mateus. A parte, depois do capítulo 25, inicia o mistério pascal, que é lido durante a Semana Santa. Mas o texto de Mateus, o texto de mestre, Jesus Cristo mestre, anunciador, ele termina com o capítulo 25, que contém 3 parábolas, ou 3 metáforas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola, ou metáfora, aquele do juízo. Que é o juízo de quem é servido ou de quem serve. Bem, então, Ângelo, nós temos o nosso texto, né? Eu posso ler ele? Pode. E a gente vai começar a esmiuçar, vai trilhar esse caminho juntos. É Então, fundamental este texto, que todo mundo já conhece. muito bem. Mateus 25, de 31 a 46. Você pega a sua escritura, né, e nos acompanhe. Faça a leitura. E Ângelo, só uma interrupção. Esse título, né? O juízo final pode estar diferente em outra Bíblia? Em outras Bíblias, o título que o texto coloca não faz parte do texto do Mateus. Porque Mateus escreveu, naquele tempo, escrevia no texto. Logo, os autores, os editores das Bíblias, para melhor ajudar na hora de identificar a perícope que vamos lendo, eles colocam aqueles títulos, normalmente em preto, não? Negrito. O título é o autor, o editor da Bíblia, não faz parte da palavra de Deus. Às vezes ajuda a identificar o texto, às vezes é um pouco, digamos assim, atrapalha. Já faz com que a gente leia o texto e interprete ele só pelo título midiático, sensacionalista, muitas vezes. Pode acontecer. Muitas vezes. Agora, Ângelo, eu posso fazer então a leitura? Pode. Muito bem. Lá vai. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em sua casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram.
Ângelo, eu senti que você quer comentar alguma coisa. Sim. Comente que depois eu dou sequência. Primeiro, vocês perceberam que o jeito, a parábola, a metáfora é de caráter pastoril. Poderia dizer, separa as ovelhas dos cabritos. Não é uma separação sexual. Nem racial. Bem racial ou cultural. Não é discriminante. É uma metáfora em que a preocupação dos pastores era normal cuidar dos cabritos e cuidar das ovelhas com os ovelhinhos, quando estava gestante, grávida ou não. Então é uma questão funcional ao pastor. Não tem nada de discriminação. Primeiro. Segundo, reparou que as características do necessitado são 6. 6. Por que 6? Não é à toa. Olha, é fome, é sede, é nudez, é prisão, é doença e é forasteiro. Por quê? Por que 6? Porque para os hebreus o número perfeito é 7. Então, todas as outras 6 significa imperfeição, necessidade, falta de alguma coisa. Não é vida plena, falta alguma coisa. Qual será a vida plena? Quando Jesus diz, a mim, toda vez que você fizer alguma coisa a estas 6 pessoas que se encontram em situação de necessidade, de sofrimento, de dor, de discriminação, de expulsão, de injustiças, de exploração. Toda vez que você fizer a um destes meus e pequenos, a mim fizeram. E Jesus se torna o 7º, aquele que dá a vida plena. Muito bem, vou prosseguir. Isso foi muito importante. Eu percebi que você queria falar e a gente não poderia deixar esse seu comentário, essa sua contribuição lá para trás. Tem que ser agora, porque você falou mesmo... Os ouvintes agradecem. Muito bem. Depois, o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu estava com fome, e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e vocês não me foram visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiros ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá: a esses eu garanto, a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras da salvação. Da salvação. A vida plena é o Shalom. Muito bem. Então, Ângelo, agora a gente vê que este texto, a gente não quer politizar, mas acaba politizando. Direita e esquerda, né? A gente tem que tomar cuidado com a leitura bíblica para que a gente não faça uma interpretação de acordo com a nossa agenda fundamentalista, reacionária. Olha como a direita presta, olha como a esquerda não presta. Infelizmente a gente vive hoje no Brasil uma doença em que a direita é isso e a esquerda é aquilo. A gente não pode usar a palavra de Deus para justificar as nossas atrocidades muitas vezes. Entendeu? E a gente... Ou divergência. E as divergências. E a gente está vendo que está acontecendo muito isso no mundo inteiro. Né? Pessoas que pegam trechos, pessoas que pegam palavras, né, lá do Evangelho ou do Antigo Testamento e simplesmente transformam nas suas justificativas para fazerem o mal. É o grande questionamento do profeta Daniel. Senhor, por que os maus estão se multiplicando tanto sobre a terra?
Agora, Ângelo, eu quero que você, fechando esse nosso tempo litúrgico, né, que vivemos aí vendo Mateus anunciar a Boa Nova, nós temos uma grande caminhada, entendeu? Nessa leitura do Evangelho de Mateus. E hoje, né, para a gente fechar, já está perto a solenidade de Cristo, Rei do Universo, né? E a gente vai percebendo, Ângelo, que durante toda a leitura de Mateus nós temos um Jesus que sofre, um Jesus que se irmana, que se coloca no lugar do outro, mas que nessa última parte aí do Evangelho, do capítulo 25 de Mateus, colocam Jesus em uma posição que não parece aquela posição que ele assumiu durante a sua missão. Eu estou enganado? Não estás enganado, a impressão que damos, sobretudo quando lemos o Evangelho por partes, por perícopes, e ainda mais quando estas partes são colocadas no Evangelho do domingo. Um domingo, 2 domingos, 3 domingos, entre uma perícope e a outra, a gente se perde. E, às vezes, aquele comenta, o padre, o pastor que comenta, pode cair numa análise discriminada. Uma parábola, outra parábola, outra parábola. Vou te ajudar. Observem bem, Mateus, o Evangelho de Mateus, são 5 discursos. Nos últimos 10 domingos, nós lemos 10 parábolas. 10 parábolas. Depois do capítulo 4, que fala da comunidade, capítulo 4 ao capítulo, desculpem, o discurso 4 do capítulo 18 de Mateus tem 10 parábolas. Olha que interessante, Mateus, depois de falar de quem é a comunidade de Jesus, apresenta estas 10 parábolas e nos ajuda a fazer uma caminhada. A primeira parábola era da ovelha perdida. Tem que procurar, não adianta esculhambar quem se perdeu. A segunda parábola são 2 talentos. Tem talentos, tem que dar fruto. Para entrar no reino do céu não é para os preguiçosos, para quem espera tudo de Deus. Tu te coloca a praticar. O reino de Deus começa aqui na terra. Não é um presente para depois da vida. Não, é aqui, e não é somente para você, é para todo mundo. Terceira parábola, são os trabalhadores. Lembra os trabalhadores da moeda? Quem chega primeiro, acha que ele é o primeiro preferido. Chega o último, não é preferido. Mas também quem chega último no reino de Deus, pelo fato de chegar, a recompensa é a mesma. Apesar da inveja do primeiro que se acha. O povo de Israel, ainda hoje, se considera um povo privilegiado, nada disso. Jesus falou claro, o povo da promessa era aquele de 2000 anos atrás. Com Jesus, todos os povos do mundo são chamados a fazer parte da família de Deus. Depois, quarta parábola, vamos ver aqui. Os 2 da vinha. O cara que diz, eu não vou, depois se arrepende e vai. Obedece ao pai. Aquele que diz, eu vou, mas depois não vai. A fidelidade depende de quê? De obedecer ao pai. Se colocar à disposição do pai. Até aquele filho rebelde que gasta tudo, na hora H. O pai recebe porque se arrependeu e porque voltou à casa do pai. Ele queria voltar como escravo. O pai o recebeu como filho. Interessante este do perdão. E o filho que ficou em casa o tempo todo, dor de cotovelo. E na verdade, Ângelo, a gente sempre fala muito do pródigo, do né? Pródigo. O gastador. Porque a palavra pródigo nós já tratamos sobre isso. É gastador, dissipador, O pior manjador. e aquele que é péssimo na cabeça. Isso. Então a gente quase não ouve falar do filho, o irmão do pródigo, outro irmão, né? E depois a quinta parábola, aquela do dono da vinha e dos arrendatários. O que é que acontece? É o velho povo que se acha dono, que se acha nem dono. Os primeiros trabalhadores campo, aqueles que achavam que a vinha era deles, estavam dispostos até a matar o herdeiro, claramente. Os destinatários do reino não é somente o povo de Israel.
que chega até querer matar Jesus Cristo. Inclusive, hoje também, os israelitas não reconhecem Jesus como Filho de Deus e não consideram Messias nem nada. É um que se colocou até contra o judaísmo. Vamos para frente. Depois tem a sexta. A sexta são a sexta aqui, a parábola dos ricos, do rei, que convida os ricos ao banquete. Mas os ricos não aceitam o banquete, porque tem negócios deles. Então o rei se invoca e manda os servos dele a chamar os mais lascados, os pobres, todos. E então rejeita aqueles que não aceitam o convite dele, e os pobres, os últimos, os desprezados, os pecadores, os lascados, as prostitutas, todo mundo é convidado. Mas para entrar, você é convidado de graça, mas tem que ter o vestimenta. Qual é a vestimenta? Acreditar no a fé em Deus. Então tem que ter vestimenta. Quem não acredita que vai só dar encostado, ele é convidado a se afastar. Depois tem a sétima parábola. A sétima parábola, agora estamos nos últimos capítulo 24. A parábola dos empregados. Lembram das virgens, não? Aquele empregado que tinha um empréstimo enorme, de 10.000 talentos. Toneladas de ouro. Que corresponde a quantas toneladas? Lá? 164. 160 toneladas de ouro. Talento era muito. Cada talento valia 34,5 kg de ouro. Você imagina a atividade. Ele fala para o patrão que não tem condições. Pede clemência. Clemência, e o patrão é clemente, perdoa. Mas quando ele sai da casa do patrão, que encontra um colega que lhe devia 100 moedas de prata, nem de ouro, 100 moedinhas de prata, ele joga ele no xadrez. Ele não sabe perdoar, não sabe amar, não sabe ajudar. Então, enquanto lhe foi perdoado uma quantidade enorme de dívida, ele não sabe perdoar um dedinho da dívida do colega dele. É duro de coração, ele é vingativo, é péssimo. Agora, Ângelo, rapidinho, antes de você prosseguir, Pois não. Que tal se a gente beber uma água? Pois não. Vamos beber uma água e nós vamos voltar com o mesmo assunto aqui, ó, no vídeo do lado. Continuando as três parábolas, que são do mesmo capítulo 25. São três parábolas. Muito bem. É só um tempinho para beber uma água, tá? Já voltamos. Tchau. Não saia daí.